Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de evangelho, de prece, de reflexão do Centro Espírita Cearense. Que nos mantenhamos unidos, ouvindo, refletindo, orando, para que juntos, na realização deste momento, sejamos felizes, estejamos com Cristo. Boa noite, meus irmãos. Prece pelos doentes. Ser com eles, Senhor, em suas dores físicas e espirituais. Pelos desencarnados, que eles passem a entender rápido a sua nova situação, que seja breve seu momento de confusão no mundo espiritual. Prece pelas crianças violentadas, que elas recebam o bálsamo restaurador de suas dores íntimas. Pelos 14 milhões de desempregados do nosso Brasil, Senhor Jesus, tende misericórdia deles. Pelos nossos irmãos coveiros e da limpeza, e pelos motoristas de aplicativos, ônibus e táxis. Jesus os abençoa e restaura suas forças e aumenta a sua fé, Jesus. Pelos profissionais da saúde, peço que os bons espíritos apliquem fluidos de ânimo, que suas forças todos os dias sejam restauradas através desses fluidos. Peço pelos bons professores, por todos os professores, que eles entendam e passem a entender sua verdadeira missão aqui no nosso planeta, que exerçam sua função com amor e dedicação. Pela nossa nação brasileira, que os homens que estão na liderança e que vão liderar tenham amor pelo próximo, de verdade, e não só da boca para fora. Pelos idosos, que eles sejam amparados em suas dores e em seus abandonos, que seus familiares tenham compaixão deles nessa hora tão difícil que é a hora da velhice. Pelos nossos irmãos que passam fome, que eles sejam amparados e agraciados, não só no corpo, mas também no espírito. Que sejam saciados e que recebam de Jesus o verdadeiro amparo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de hoje. Hoje trazendo o item 3 da introdução, que vai tratar das notícias históricas. Mais precisamente sobre o sentido das palavras que eram empregadas no Evangelho. O texto diz: para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles, frequentemente empregadas, que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Então nós vamos encontrar muitos termos como samaritanos. Quem eram? Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel,
Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados e perseguidos. Tinham divergência de opiniões religiosas, se bem fosse a mesma a origem deles e das crenças. Eram como se fossem os protestantes desse tempo. Os nazarenos era o nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar a perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Outro termo muito utilizado nos evangelhos, publicanos. Eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes do império. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Quem eram os portageiros? Eram os arrecadadores de baixa categoria. Eram incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Quem eram os escribas? Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. E os saduceus? Era uma seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. de Jesus Cristo e cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. E os essênios ou esseus? Era também uma seita judia fundada cerca do ano 150 a.C. de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si como uma associação moral e religiosa. E os terapeutas? Do grego terapeutai, formado de terapeuin, significa servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Quem tiver mais interesse de se aprofundar, pode revisitar esse item 3, onde ele traz mais informações sobre quem eram esses grupos, da comunidade israelense e quais eram os sentidos destas palavras que hoje já não representam o mesmo sentido de antigamente. Sigamos então agora com a nossa prece final e a água fluidificada, com a mensagem que termina esse nosso momento da noite de hoje. Que Jesus amado esteja conosco. Caros irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos para complementar este Evangelho de luz tão necessário em nossas vidas. Senhor Jesus, companheiro nosso de todos os momentos, estamos sempre aqui para vos agradecer por todos os benefícios a nós concedidos durante essa caminhada pela qual passamos nesse mundo de provas e expiações. Que a vossa bênção, vossa luz, paz e misericórdia estejam sempre conosco a nos iluminar, amparando e dando forças para enfrentarmos com coragem todas as vicissitudes que teremos de passar nesse caminhar para a nossa melhora moral e espiritual. Sempre confiando em sua bondade e benevolência, te pedimos, ó Pai nosso, para que mais uma vez sejamos dignos de vós, pedir
os seus mensageiros espirituais, como Bezerra de Menezes e sua equipe médica, se digne a nos favorecer, fluidificando nossas águas, colocando nelas os bálsamos necessários para que, ao utilizarmos, possamos melhorar ou mesmo curar-nos das nossas enfermidades físicas, morais e espirituais. Fica conosco, Pai misericordioso, hoje e sempre, pois necessitaremos sempre de Ti. Assim seja.